Olá, essa questão ela é longa, tá? E ela pode ser considerada difícil. Por isso que eu a escolhi para resolver com vocês. Ele fala que é um globo da morte, né? E o globo tem 4,84 metros de diâmetro. Então tá aqui o globo desenhado, esse é o diâmetro do globo. Então aqui eu já tenho o raio, né? O raio é o diâmetro dividido por 2. Então, se o diâmetro é 4,84, o raio ele fica de 2, né? 2,42 metros, que é metade do diâmetro. Então guarda o raio. E o coeficiente de atrito entre o pneu e a pista é de 0,2. Ele fala que são 5 motociclistas. Então posso pegar qualquer um dos 5 aqui girando juntos, né? Então 1, 2, são 5 girando juntos. Então o coeficiente de atrito entre o pneu e a pista, eu vou pegar do 2 aqui, ó. O coeficiente de atrito é 0,2 entre o pneu e a pista. No ponto alto da apresentação, o globo se abre, né? Então imagina que o globo abriu, e aí 3 motociclistas ficam na parte de cima, 2 na parte de baixo, deixando a plateia apreensiva e tal. 3 pilotos ficam em cima, né? Então eles ficam girando, né? O globo da morte ele gira aqui, ó. A moto nem sobe nem desce no globo nesse momento, ela fica só na horizontal aqui, ó, como se fosse a ponta da caneta aqui, ó. Né? Com base no exposto, julguem os itens. São vários itens, por isso que ela é demorada, trabalhosa. Porém, ao julgar o item 1, os outros eles ficam mais fáceis. No item 1, ele pede, determine o período de rotação do piloto 1. Tanto faz, tá? Eu posso fazer do piloto 1, 2, 3, 4 ou 5, porque eles giram juntos, né? Quem já viu aí Globo da Morte sabe que a distância entre eles nem aumenta nem diminui. Então o período é igual para todos. Então eu posso analisar qualquer um que o resultado é o mesmo. Vou analisar o 3, por exemplo. Como é que eu vou achar o período de rotação? Primeiro eu vou desenhar as forças que atuam no motociclista. Eu vou ter a força-peso puxando ele para baixo, a força de atrito puxando ele para cima, que é a força entre o pneu e a pista. E aí ele tem um apoio, né? Que o apoio da pista está aqui, ó. E aí, com a pista, com o apoio, eu vou ter a força normal. Então, as forças que atuam são peso para baixo, atrito para cima, que é trocado entre o pneu e a pista, e a normal, que é trocada com o apoio. Por isso que o normal no 3 fica para a esquerda. Como o motociclista nem sobe nem desce no globo, ele fica aqui, ó, como se fosse a ponta da caneta aqui, ó, girando na horizontal. Peso e atrito, ó, se equilibram. Então eu posso falar que a força de atrito é igual à força-peso, por isso que ele nem sobe nem desce. Aí vai sobrar apenas uma força, que é a força normal. É ela que fica dirigida para o centro da curva, ó. Imagina a gente olhando isso de cima. Se eu olhar de cima, ó, eu vou ter aqui o globo da morte, a curva, né? Tá aqui a curva, o motociclista ali, ó. Aí eu vou ter a força normal, ó, dirigida para o centro da curva. É ela que vai funcionar como resultante centrípeta, que é a normal trocada com a pista, ó, né? Que fica do lado direito o apoio. Então, por isso que a normal fica para a esquerda, é ela que fica para o centro da curva. Então a força de atrito é igual ao peso, a intensidade, se equilibram, aí a normal vai funcionar como força da curva, força centrípeta. Com essas duas igualdades eu consigo o período. Aí eu consigo saber se a afirmação de valor 1 é verdadeira ou falsa. Vamos lá, vou começar usando atrito igual a peso, ó. Então, força de atrito é igual a força-peso.
Força de atrito é coeficiente de atrito vezes normal. Então fica μ vezes normal, força-peso é massa vezes gravidade. Daqui eu tenho a força normal, percebeu? A força normal fica igual a massa vezes gravidade por coeficiente de atrito. Aí voltando lá nas duas igualdades que eu posso usar, a resultante, a força centrípeta, é a força normal. Então posso escrever agora aqui também, ó, força centrípeta igual a força normal. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. E a força normal, ó, é mg sobre μ, que é o coeficiente de atrito. Aqui, ó, massa com massa já divide, ó, percebeu? E a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio da curva. É igual a g sobre μ. Aqui eu vou achar a velocidade. Da velocidade eu consigo o período trabalhoso, né? Então é uma questão, sim, difícil. Por isso realmente que eu a escolhi para resolver com vocês, tá? Então vamos lá, vamos substituir aqui, ó, v ao quadrado, raio 2,42 igual G10 sobre coeficiente de atrito 0,2, ó. Então agora eu consigo a velocidade, ó. Aqui vai ficar 24,2 por 0,2, né? 242 por 2, raiz, essa velocidade dá 11 metros por segundo. Guarda essa velocidade, tá? Por favor, né? Pode guardar essa velocidade. Aí como é que eu vou achar o período? Velocidade, no MCU, eu posso fazer 2πr por período. Então vai ficar 11 igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, né? Que é 2,42 dividido pelo período. Ó, aqui eu tenho o período, percebeu? Esse período ele vai ficar aproximadamente 1,39 segundos. Concluo. A afirmação de valor 1 é falsa. Ele colocou ali que o período é igual a 2 e é 1,39 aproximado. Trabalhoso, né? As próximas elas ficam mais fáceis. Vamos para 2. Na afirmação 2, né, de valor 2 aí, ó, ele fala a velocidade angular mínima, né, é de aproximadamente 4,54. Se você lembrar, ó, na afirmação 1, que foi bem trabalhosa, a gente calculou a velocidade escalar e deu 11 metros por segundo. E aí lembrando, ó, V ômega R, né, o R eu tenho, né, o R é o diâmetro dividido por 2. Então 11, velocidade angular, o raio é o 2,42. Então aqui eu vou conseguir uma velocidade angular aproximadamente de 4,54, tudo no sistema internacional, rádio por segundo. Então a afirmação de valor 2 é verdadeira. Na afirmação de valor 4, ele fala a velocidade escalar mínima que ele tem que ter para se manter em curva aí, que a gente calculou foi mínima, tá? Qualquer valor acima ele se mantém na curva. É de 11 metros por segundo. Voltamos no item 1, né? Lá no item 1 a gente já tinha calculado a velocidade escalar, tinha dado 11. Então a afirmação de valor 4, já calculada no item de valor 1, é verdadeira. A afirmação de valor 8 também volta lá na 1. Como eu falei, a 1 ela é... Esse exercício como um todo é muito trabalhoso, né?
mas a 1 já vai respondendo as outras. Ele fala assim, a velocidade mínima para o piloto realizar a manobra, tanto faz, tá? Piloto 1, piloto 2, eles giram juntos. O que eu faço para um piloto vale para todos. Aumenta se o raio aumentar. Então, o que a gente fez lá na afirmação 1, né? A gente igualou força de atrito com a força-peso. Então, daqui a gente tirou, né, que a normal ficou igual a mg por coeficiente de atrito. Depois a gente igualou a força centrípeta com a normal, porque a normal vira força centrípeta. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre raio, que é massa vezes aceleração centrípeta, e a normal mg sobre μ. M com M dividiu, né? Concluo, ó, a velocidade vai ser raiz de raio da curva vezes g sobre μ. Foi isso que a gente fez na 1, né? Tô lembrando já. Aí essa conta aqui deu 11, lá na 1. Lembraram? Que ele afirmou na 8 foi, se eu aumentar o raio, então aumenta o valor do raio aqui, ó, a velocidade aumenta. Então, ó, mantém G, mantém μ, apesar de ser raiz, aumenta o valor do R aqui, ó. Imagina, o valor do R sendo maior, né? O V aqui aumenta ou diminui? Aumenta também, né? É isso que ele está falando, ó. Então, quanto maior o raio, ó, maior o V. Velocidade mínima para ele fazer a curva. Então, não seria 11, seria um valor maior do que 11 se eu aumentasse o valor do raio. A própria conta iria dar um valor maior do que 11, né? Então, concluo, a afirmação de valor 8 é verdadeira. Na afirmação de valor 16, ele fala força centrífuga. A gente não estudou força centrífuga, tá? A força centrífuga é estudado na afirmação de valor 16. Fala força centrífuga, não centrípeta. Sobre o sistema tem o sentido para o centro da trajetória. Então a gente não estudou a força centrífuga. A força centrífuga, ela não é estudada no ensino médio, porque ela envolve o que chamamos de referenciais não inerciais, é outra parada. O que fica dirigido aqui para o centro da trajetória é a força normal. E essa força normal, ela que vai funcionar como a centrípeta e não centrífuga. Então é centrípeta que fica dirigida para o centro, não a centrífuga. Vamos imaginar assim, a centrífuga a gente nem sabe para onde fica porque a gente ainda nem estudou. Então a que fica para o centro é a centrípeta, por isso que a afirmação 16 é falsa. A afirmação de valor 32 fala, um piloto com massa menor poderia realizar a manobra com menor velocidade. É falsa, porque não depende da massa. Lá quando a gente igualou, né? Força centrípeta é a força normal. Força centrípeta vira massa vezes aceleração centrípeta. Força normal, lá na afirmação de valor 1, fica massa vezes gravidade sobre coeficiente. Aí, ó, massa com massa, ó, divide, desaparece, né? Dá 1. Aí a aceleração centrípeta fica V ao quadrado sobre o raio igual a G sobre μ. Lembra quando a gente fez isso lá na afirmação 1? Ó, não depende da massa. Então, independente da massa, ó, a velocidade que a gente já calculou que deu 11, lá na afirmação 1, né? Foi 11 mesmo, né? Isso mesmo. Independente da massa, ó, G, μ e R, só depende dessas variáveis.
Então, pode mudar a massa à vontade, que o valor de 11 é igual para todas. Então, concluo, né? Eu já até me perdi aqui. Afirmação 1 é falsa. A 2 ficou verdadeira. A 4 verdadeira. E a 8 também verdadeira. E a 16 falsa. Olha que questão longa, hein? E a 32 também falsa, tá? Esse tipo de questão, para quem não conhece, no final da prova ele pede a soma das verdadeiras. Então ficaria 2, 4 e 8. Então a resposta é 2 mais 4 mais 8. Então a resposta seria 14. Ele pede, né, esse tipo de prova, de questão, ele pede a soma das verdadeiras. Legal? É uma questão longa, trabalhosa, tá? Se você achou difícil, não se sinta mal. A maioria eu acho que vai achar. Espero que eu tenha conseguido te explicar. Um abraço, bons estudos.